Queridos, o texto então diz, João capítulo 5, versículo 1 ao versículo 9, diz o seguinte: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? E respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém. Amém. Querido irmão, querida irmã, você se movimenta? Você se movimenta em todas as áreas da sua vida? Se eu pensar sobre a sua vida, você se movimenta em todas elas? Tem alguma área da sua vida que você se sente paralisado, se sente parado, sente que não consegue avançar? Nesse texto, havia um homem que estava paralisado há 38 anos. Então, vocês imaginam um homem há 38 anos paralisado. O texto não diz a idade desse homem em questão, mas o texto deixa claro, ele conta uma determinada história. Jesus foi para uma determinada festa, foi para Jerusalém, e ali existia um tanque, o qual tinham muitas e muitas pessoas. O versículo 3 diz que havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Esse tanque tinha o nome de Betesda. Betesda, o significado da palavra Betesda em hebraico é casa da misericórdia. Então aquelas pessoas estavam ali, na casa da misericórdia, esperando um momento para serem curadas. Então vocês podem imaginar sendo um tanque cheio de pavilhões e cheio de pessoas enfermas, cegas, coxas, paralíticas, esperando ali um sinal de cura. Alguns comentaristas vão dizer que provavelmente esse tanque e esse local era também utilizado de alguma maneira por crenças pagãs, de que alguém iria ali e iria curar. Mas aquele homem estava ali há 38 anos esperando ser curado. Aquele homem estava ali há 38 anos esperando ser curado. E existe uma explicação no texto, no versículo 4, vocês podem perceber que ele está entre colchetes, né? Porque em alguns manuscritos não consta exatamente esse trecho, essa explicação no versículo 4, que era a crença de que um anjo descia de tempos em tempos, movimentava a água, e a primeira pessoa que chegasse ali sarava da doença que tivesse. Alguns manuscritos bíblicos vão ter esse texto, né, essa parte, outros mais antigos não têm. De qualquer maneira, a opção bíblica é colocar esse texto, esse trecho, entre colchetes para salientar esse fato. Esse homem estava ali, queridos, há 38 anos. E Jesus, no meio de uma multidão de coxos, enfermos, paralíticos, cegos, chega ali e pergunta a esse homem, se direciona a um homem específico e pergunta: Queres ser curado? Eu, de fato, queridos, quando eu leio esse texto, e quando eu li esse texto no passado, às vezes essa pergunta de Jesus parece não ter muito sentido. Porque, poxa, se a pessoa está ali há 38 anos sendo curado, querendo ser curado, esperando ser curado, a gente espera que a pessoa queira ser curada. Mas ainda assim Jesus pergunta:
Ainda que para a gente possa não ter muito sentido, mas Jesus pergunta. E se Jesus pergunta é porque tem sentido, podemos ter absolutamente certeza disso. Queres ser curado? Foi a pergunta de Jesus. O que a gente poderia esperar como resposta desse homem, queridos? Que sim, eu quero ser curado. Mas não foi isso que ele respondeu. O que ele respondeu foi: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, vem outro, desce antes de mim. Vejam que o homem não respondeu, ele deu uma explicação. Ele deu uma justificativa. Ele informou o motivo pelo qual ele acreditava que ele estava ali e que sempre tinha outro que estava antes dele. E Jesus, imediatamente, a partir dessa resposta, Jesus deu uma ordem. Disse uma frase imperativa para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente esse homem foi curado num sábado. O texto que vem depois disso começa, é uma outra história, continuação dessa, que não vai ser o que a gente vai refletir nessa manhã, mas aí já se cria uma controvérsia com as pessoas, com os fariseus, com os religiosos, que passaram a questionar Jesus o porquê que Jesus estava curando num sábado. E aí, mas sobre essa parte a gente pode refletir em outro movimento. Queridos, existiu uma multidão no tanque de Betesda. Existiu uma multidão de pessoas esperando ser curadas. Existiu uma multidão de pessoas querendo ser curadas, almejando ser curadas, necessitando ser curadas. Mas Jesus viu aquele homem da mesma maneira que ele nos vê. Não importa se estamos sozinhos e não importa se estamos dentro de uma multidão. Ele nos vê. E essa, queridos, é uma verdade absolutamente maravilhosa e grandiosa. Ele nos vê. Ele sabe o que estamos passando, ele sabe o que estamos precisando, ele sabe o que passa no nosso coração, ele sabe aquilo que pensamos, ele sabe das nossas tristezas, das nossas questões, dos nossos traumas, das nossas dúvidas. E essa, meu querido irmão, é uma realidade. Ele nos vê. O Senhor nos vê. E mais do que ver no sentido de saber, é um ver de alguém que se importa. É um ver de alguém que tem cuidado. É um ver de um pai para um filho, como nós temos aqui, muitos de nós, filhos e filhas, e quando olhamos para eles, nós não olhamos de uma maneira qualquer, olhamos com cuidado. Ligamos para ele: como é que você está? Está tudo bem? Dormiu bem? Como é que você está? Você foi para o seu trabalho? Você foi para a escola? Foi tudo bem? É um olhar de cuidado. É um olhar de carinho. E todos aqueles que amam sabem que olhar é esse. É esse olhar que o Senhor tem para as nossas vidas. E só isso, querido, muda tudo. O Senhor nos vê. Mas não só nos vê no sentido de saber, nos vê no sentido de cuidar, de se importar. O nosso Deus se importa conosco. Assim como Jesus chegou naquele tanque de Betesda e se dirigiu àquele homem. Ele chegou na casa da misericórdia, o que significa Betesda. Se dirigiu àquele homem e a partir da sua misericórdia, aquele homem foi curado. Aquele homem foi restaurado. A pergunta que eu fiz no início aqui foi: estamos em movimento ou estamos paralisados? Pode ser em que algumas áreas da nossa vida a gente se sinta paralisado. Pode ser que a gente olhe para a nossa vida e sinta que está parado, e sinta que está paralisado. E nós podemos nos perguntar nessa manhã: existe alguma área da nossa vida em que a gente está paralisado? E como eu sempre digo, todos ouvem aqui a mesma palavra, a mesma reflexão, mas a forma como essa reflexão invade o nosso coração, quem direciona é o Espírito Santo do Senhor. A partir da nossa necessidade, a partir daquilo que sentimos, a partir daquilo que necessitamos, a partir daquilo que Ele próprio quer para as nossas vidas. Em alguns momentos, e muitas pessoas, em alguns momentos, a gente pode estar, por exemplo, paralisado numa área emocional. A gente pode estar paralisado a partir de uma baixa autoestima, a partir de não se enxergar, a gente se enxergar sempre menos do que somos. Talvez a gente esteja paralisado na nossa vida emocional.
sentindo pena da gente mesmo. Às vezes esse lugar da pena é um lugar cômodo, é um lugar em que você não quer se movimentar muito. Tá ruim, mas tá bom assim, porque eu fico com pena de mim mesmo e fico me alimentando dessa pena. A gente fica se contentando, quando estamos nesse lugar, com migalhas de autopiedade, sentindo pena da gente próprio. Pode ser que a gente esteja paralisado na área espiritual, precisando estar mais próximos do Senhor, precisamos estar mais perto dele, precisamos de um avivamento, precisamos de algo que nos motive e que nos leve para mais próximos do Senhor. Se esse for o caso, o que a gente pode proclamar aqui nessa palavra e nessa manhã é: Ele nos vê e nos espera de braços abertos para estarmos mais próximos dele. Ele nos vê e está nos esperando a nossa oração, a nossa movimentação, como um pai que está de braços abertos esperando o seu filho voltar, para que festejem, para que se alegrem, para que celebrem. Pode ser que a gente esteja paralisado na área profissional, que é um grande desafio nos dias atuais, estarmos bem posicionados e preparados e motivados na área profissional. E para isso, para que a gente deixe de ficar paralisado na área profissional, em muitos momentos nós precisamos, se não em todos os momentos, nós precisamos ter uma atitude proativa. Nós queremos avançar do ponto de vista profissional, avançar na nossa carreira, mas talvez a gente não queira pagar o preço, passar pelo processo. Para avançar na área profissional, na grande maioria das vezes, se não em todas as vezes, nós precisamos nos preparar, nós precisamos aumentar o nosso esforço, precisamos nos qualificar. Se nós queremos algo melhor e mais produtivo, almejar novos passos na área profissional, nós precisamos nos qualificar para isso, nos preparar para isso, para que quando a oportunidade vier, você esteja pronto. As pessoas, em muitos momentos na vida profissional, elas esperam a oportunidade e quando a oportunidade vem, elas não estão preparadas. Só que o sentido é o inverso. O sentido é, você se prepara antes. Para quando a oportunidade vier, você já está preparado. Lembrando aqui da parábola das 10 virgens, 5 virgens estavam prudentes, 5 não estavam. 5 estavam ali, preparadas. Estavam com o óleo em dia, porque sabia que se o noivo viesse naquela noite, ela estaria preparada. Ah, mas ele não veio na noite anterior, não veio na noite anterior, não veio na noite anterior. Não importa. Quando a oportunidade vier, eu estarei preparado. Assim também deve ser na nossa vida profissional. Se esse for o caso. Se esse for o caso de alguém que está nos vendo pela internet, de alguém que está aqui presente, se esse for o desafio profissional, é necessário que a gente avance, é necessário que a gente se movimente, é necessário que a gente esteja em um momento e um movimento proativo. Se estamos paralisados em alguma dessas áreas. E a pergunta que Jesus faz, se estamos paralisados em alguma dessas áreas é: queres ser curado? Quer sair dessa paralisia? É a pergunta que nos vem a todos nós dessa manhã. E que nós podemos responder ao próprio Espírito de Deus. Você quer se movimentar? Você quer ser curado? Você quer de fato ser curado? A gente pode, queridos, ouvir essa questão e essa pergunta e podemos ter a nossa resposta. Essa pergunta, como eu disse, me causou, até certo momento, uma certa estranheza. Por que Jesus pergunta se ele quer ser curado? Senão seria automaticamente óbvio que ele queria ser curado. Só que existe um ponto, em muitos momentos, a gente quer ser curado, mas não quer assumir a responsabilidade que teremos depois da cura. Aquele homem já estava 38 anos ali, ele já sabia o que fazer, ele estava 38 anos parado. Será que ele queria ser curado
Porque a partir do momento que ele quisesse ser curado, que ele fosse curado, uma nova vida estaria estaria esperando. Ele teria novos desafios, ele teria que se movimentar, ele teria que não mais ficar dependendo da misericórdia alheia, mas teria que ter uma atitude de proatividade, que talvez ele não quisesse. Às vezes, queridos irmãos, não poucos de nós nos contentamos com a situação que a gente está porque é mais cômoda, porque é mais simples, porque se movimentar dá mais trabalho, traz mais responsabilidade. E, às vezes, em muitos momentos, traz mais medo. Podemos ouvir, queridos, essa pergunta de Jesus: queres ser curado? Existe alguma área da sua vida que está parado, querido? E eu estou me perguntando também, e na minha tem. Algumas áreas que eu sinto que preciso me movimentar. E a pergunta e a questão é: queres ser curado? Jesus perguntou ao paralítico e Jesus pergunta para a gente hoje: queres ser curado? De novo, a pergunta parece óbvia. A pergunta parece óbvia, mas em muitos casos nós preferimos ficar parados nessa zona de conforto, deitadinho no leito, sabendo que quando o anjo vier para movimentar as águas, eu vou tentar, não vou conseguir, e quando alguém me perguntar se eu quero ser curado, ao invés de dizer que eu quero ser curado, eu vou e dou essa explicação para essa pessoa, essa desculpa, essa justificativa. Querido, queremos mesmo ser curados? Queremos mesmo sair da situação em que estamos? Se queremos, eu creio que Jesus está nos esperando para dizer: levanta, toma o teu leito e anda. Existe uma nova realidade esperando essa atitude. Observe, querido, quando Jesus chega, e quando Jesus chega na nossa vida hoje, e quando Jesus chegou na nossa vida algum tempo atrás, os irmãos certamente já experienciaram isso. Existe uma realidade a partir do encontro com Jesus. Depois que a gente encontra com Jesus, é impossível que a nossa realidade seja a mesma. Tudo muda e começa mudando dentro da gente. É impossível termos um encontro com Cristo e permanecermos os mesmos. É impossível termos um encontro com Cristo e termos a mesma visão de mundo. É impossível termos um encontro com Cristo e pensarmos e vivenciarmos e sentirmos todas as coisas da mesma maneira. Não. A partir do encontro com Cristo, existe uma nova realidade esperando cada um de nós. E a boa notícia é: o Senhor está perguntando para a gente: queres ser curado? Talvez a gente não queira, talvez a gente esteja cômodo: Senhor, está tudo bem, eu já estou bem aqui no meu leito, está tudo certo. Pode ser uma opção. Mas se a opção for: Senhor, eu quero ser curado, o Senhor tem a nos dizer nessa manhã: levanta, toma o teu leito e anda, avance. Tem uma nova realidade esperando vocês. Querido, tem uma nova realidade esperando cada um de nós aqui. Eu tenho absoluta certeza e convicção disso. Nessa área da vida que talvez você esteja paralisado, nessa área da vida que talvez eu sinta que preciso avançar, sinto que estou paralisado e preciso avançar. Existe uma realidade, uma nova realidade te esperando e me esperando a partir dessa palavra de Cristo, a partir dessa palavra do Senhor, a partir desse posicionamento. Queres ser curado? Essa é a pergunta que o Senhor nos faz a todos nessa manhã. Tem um trecho de um texto do Rubem Alves que eu gosto muito, e que ele ilustra um pouco esse movimento da gente, às vezes, querer voar e querer avançar, mas se contentar com a situação que a gente está, com a zona de conforto que a gente está. E ele vai dizer o seguinte: sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio. Mas é no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, da ausência de certezas. Mas é isso que tememos, o não ter certezas.
Por isso trocamos os voos por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Para voarmos, queridos, é preciso, de certa maneira, ter um passo de fé. Você vai sobre o desconhecido. E a vida de fé é uma vida também sobre o desconhecido. Quando Deus chamou Abrão, ele falou que Abrão, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Pega a tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E Abraão foi. E o texto diz que ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça. A vida de fé é uma vida que você avança, você sabe que Deus está com você e por isso você avança. Você não sabe para onde exatamente você está indo, você não sabe exatamente qual é o direcionamento, você sabe, se Deus está comigo, eu vou me lançar. E nessa metáfora que o Rubem Alves traz, quando existe o voo, às vezes nós não queremos, porque nós não sabemos, nós vamos cair num vazio que a gente não sabe. E às vezes é melhor ficar paradinho, dentro da gaiola, esperando aquele alimento que todo dia vem. E para muitas pessoas está tudo certo, está tudo bem. Mas para outras que querem avançar, que querem progredir, que querem voar, que querem ver a vida sobre uma outra perspectiva, parece assustador sair dessa zona de conforto. Esse homem, num certo início, num certo momento, quando Jesus perguntou para ele, queres ser curado? Ele não disse, sim, Senhor, eu quero ser curado. Ele deu uma justificativa, ele deu uma desculpa. Isso não é diferente para nós em muitos momentos. Em muitos momentos, quando nós pensamos sobre a nossa situação, nós temos várias desculpas. Eu não estou numa posição melhor, porque meu chefe me boicotou, eu não sou um pai tão presente porque eu tive que trabalhar muito. Sempre nós temos uma desculpa pronta na ponta da língua. O que Jesus nos chama para ouvirmos o que ele tem a dizer é: queres de fato ser curado? Quer de fato sair da sua zona de conforto? Quer de fato avançar? Quer de fato não ficar parado? Quer de fato não ficar mais estático há 38 anos? Se é isso que você quer, se é isso que eu quero, o que Jesus tem a nos dizer são 3 coisas. Primeiro, levanta. Levanta. O levantar já é um milagre. É uma ação que ao mesmo tempo é uma ação humana, porque a gente levanta, mas ao mesmo tempo divina, porque sem a intervenção de Jesus, aquele homem não conseguiria levantar. Então aquele homem foi e se levantou. Então esse levantar que o Senhor tem nos convidado nessa manhã, é o levantar que tem uma dimensão nossa de ter uma atitude, de dizer, não, eu vou me levantar, mas ao mesmo tempo, eu não consigo fazer por mim mesmo, consigo fazer a partir da palavra de Jesus, a partir da ordem de Jesus, a partir do imperativo de Jesus. O imperativo de Jesus para a gente hoje é, levanta. Tem o imperativo de Jesus, tem a força de Jesus e tem a sua atitude. Eu vou levantar. Não vou levantar sozinho, só vou levantar porque o Senhor está me impulsionando. Porque sobre a palavra do Senhor eu me levanto. Mas ainda assim eu me disponho. Levanta. Essa é a palavra do Senhor para a gente nessa hora. Queremos ser curados mesmo onde nós estamos paralisados. Queremos de fato nos movimentar do lugar que estamos paralisados há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 1 mês, 10 meses, 20 anos. Se queremos, o Senhor nos diz, levanta, levanta, se movimenta, porque o impulso sou eu que dou, o impulso é Deus que dá, mas a atitude de se levantar é tua. O Senhor nos diz nessa manhã, levanta-te, levanta-te. Mas ele falou 3 expressões, levanta, toma o teu leito. Toma aquele objeto que era antes a sua zona de conforto e que agora nessa nova realidade já não faz mais sentido. Mas ainda você vai se levantar, tomar o leito, porque agora você está numa outra realidade. Você está numa outra realidade que você não precisa mais do leito. Nosso Deus, queridos, Ele muda a nossa realidade. Ele tem o poder de mudar a nossa realidade. Isso eu vejo ao longo da minha vida o tempo inteiro. A realidade que eu vivia no passado é a realidade que Deus tem feito me transformar a cada dia, a cada momento da minha vida. Deus mudou a minha realidade, tem mudado a minha realidade.
E assim, queridos, eu creio que Deus também tem mudado a realidade de cada um de vocês. E Ele tem essa palavra nessa manhã. Ele está dizendo, queres ser curado? Levanta, toma o teu leito. Porque a realidade já mudou. A realidade já é outra. Você não vai ver mais o mundo num leito, deitado ou sentado. Você vai ver o mundo agora de pé. Sob uma nova perspectiva, sob um novo ângulo, de um ângulo que você nunca viu antes. Porque antes você viu o mundo na horizontal, agora você vai ver o mundo na vertical também. Você vai se levantar. O seu olhar vai ser de uma perspectiva de quem se levantou, não de quem está prostrado. O seu olhar vai ser de uma perspectiva de alguém que foi curado pelo Senhor, não por alguém que está esperando há 38 anos num determinado local esperando ser curado. E a última ordem de Jesus é: anda, caminhe, vá em frente, avance, prossiga, não desista, porque Deus está com a gente. Deus está com cada um de nós. Eu não sei, querido irmão, querida irmã, qual é a área da sua vida que está paralisada, qual é a área da sua vida que precisa de movimentação, qual é a área da sua vida que precisa de um milagre, de uma atuação do Senhor. Seja ela qual for, nós cremos nessa palavra que o Senhor Jesus nos diz e nos pergunta: queres ser curado? Se você quiser ser curado, levanta, se impulsiona a partir da palavra dele. Toma o teu leito, aquilo que te fazia, que era o seu conforto, mas que agora não faz mais parte da sua realidade, não faz mais sentido dentro da tua realidade. E anda, e caminha, e vai viver a vida que o Senhor tem para te dar. Vai viver a vida que Deus tem para te dar. Vai ver a vida sobre uma outra perspectiva. Vai ver a vida sobre um outro ângulo, sobre uma outra visão. Vai ver agora as novas possibilidades que você tem de viver, as novas possibilidades que você tem de experienciar a vida, de se posicionar sobre a vida. Queridos, nós temos a cada instante, e já concluindo, nós temos a cada instante uma oportunidade de nos posicionarmos na vida, de nos colocarmos na vida a partir da nossa disposição. Não deixarmos a vida nos levar, não deixarmos de vivermos a vida ou vivermos a nossa vida de uma maneira aleatória em função daquilo que vem sobre a nossa vida. Nós precisamos agir sobre a vida, nós precisamos nos posicionar na vida. Alguns acabam optando por não se posicionarem. Vou vivendo sem pensar muito sobre a vida, sem refletir muito sobre a vida. Mas o que o Senhor tem a nos dar é uma vida em abundância, é uma vida completa, é uma vida em que nós colocamos diante do Senhor: Senhor, eu quero viver a vida completa, eu quero me posicionar para ser cada dia mais alguém mais próximo do Senhor e viver uma vida inteira, uma vida completa, uma vida cheia de amor, cheia de graça vinda dos céus, cheia de misericórdia, cheio de bondade, como nós lemos no início desse culto e cantamos aqui, que a bondade do Senhor nos seguirá. Nós temos a nos esperar uma vida completa, querido. O Senhor tem a nos chamar, a partir dessa manhã, para vermos uma vida sob um outro espectro, sobre uma outra visão, sobre um outro prisma, sobre um outro olhar. Nos posiciona: Senhor, eu quero ser curado. Eu vou me levantar, vou tomar o meu leito e vou andar. Eu não vou ficar mais parado, porque eu tenho a tua palavra, que me diz nessa manhã que eu devo me levantar, tomar o meu leito e andar. Que assim seja, queridos irmãos, a partir nessa manhã e a partir dessa manhã, que a gente veja quais são as áreas da nossa vida que a gente precisa ser curado, quais são as áreas da nossa vida que estão paralisadas, quais são as áreas da nossa vida que a gente sente que precisam avançar. Sobre essas áreas, o Senhor nos pergunta: querem ser curados? E a partir disso, Ele nos diz 3 imperativos. Levanta, toma o teu leito e anda. Que essa verdade, queridos, se cumpra na vida de cada um de nós nessa manhã. Amém? Vamos orar?